Olá, alunos, professores que estão acompanhando as aulas aí da Rede Municipal de Teresina. Não desanima não, estamos começando o nosso segundo semestre, vem tema novo, certo? Estamos começando a aula de Geografia para os alunos do 6º ano. Eu sou a professora Ivana, então vem comigo, pega o seu material. Hoje nós vamos falar sobre zonas térmicas da Terra, que são fatores que influenciam diretamente nos climas da Terra, que nós vamos ver em uma próxima aula, certo? Então, o nosso tema vocês já estão vendo aí. O que nós vamos aprender hoje? Essas são nossas habilidades. Nós vamos analisar a constituição dos climas em diferentes escalas geográficas, ok? E quando a gente fala sobre diferentes escalas geográficas, eu vou falar diretamente sobre latitudes, certo? Compreendendo as articulações entre os elementos, fatores e a interação entre essas escalas, do microclima ao global. Bom, nós vamos utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos. Não tem como você estudar clima sem uma linguagem cartográfica, não tem como, ok? E reconhecer a importância dos mapas temáticos no estudo dos fenômenos climáticos e hidrográficos, no caso, o hidrográfico não nesse momento, mas sim os climáticos. Vamos lá. Esse conteúdo vocês vão encontrar zonas térmicas da Terra, na unidade 2, capítulo 4, lá na página 51 do livro de vocês. Bom, para começar sobre zonas térmicas, nós temos que aprender um pouco sobre hemisférios. O planeta ele é dividido em 4 hemisférios e existem outras denominações para esses hemisférios também, ok? Muitos alunos eles se confundem na hora de localizar o planeta, na hora de localizar um determinado país ou continente de acordo com o hemisfério. Por exemplo, quando eu peço localize o Brasil de acordo com os hemisférios, alguns alunos sentem essas dificuldades. Então, nós vamos aprender hoje, presta atenção. O planeta Terra, aqui nós temos o planisfério, do nosso planeta Terra querido, ele é dividido em 4 hemisférios, como eu falei. Os principais, né, que nós estamos acostumados a ouvir. Hemisfério norte e hemisfério sul. Esse hemisfério norte e hemisfério sul, ele vai ser dividido de acordo com a linha do Equador, que é um paralelo que nós vamos ver mais adiante. E também hemisfério leste e hemisfério oeste, ok? Pode ser chamado também de hemisfério este ou hemisfério oeste, começando com W, que é uma denominação mais inglesa, ok? Além desses hemisférios, aliás, existem esses hemisférios. Aqui nós temos o hemisfério norte, né, que eu coloquei para vocês, que divide hemisfério. Aliás, a linha do Equador que divide o hemisfério em norte e sul, e nós temos o meridiano de Greenwich, que vai dividir o planeta Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Bom, a gente tem que, anota aí, ó, a gente tem que entender que existem outros sinônimos para esses hemisférios. Por exemplo, o hemisfério norte, ele também é chamado de hemisfério boreal. Então, quando vem uma pergunta, um texto falando, o hemisfério boreal, você já tem que ligar logo ao hemisfério norte. Ele também é chamado, o hemisfério norte, de hemisfério setentrional, certo? Então, independente da região ou de um lugar. Por exemplo, eu pergunto para vocês, a região setentrional do estado do Piauí, vocês vão ligar logo à região norte do Piauí, porque são sinônimos, ok? O hemisfério sul, da mesma forma. O hemisfério sul também é chamado de hemisfério austral, ok? E também é chamado de hemisfério meridional. Então, meridional, austral, está relacionado ao hemisfério sul. Isso são dúvidas que os alunos, diariamente, eles têm durante a sala de aula e os seus estudos em relação à geografia e à localização.
Aí estão os principais paralelos. Por que eu trouxe os paralelos? Os meridianos, nós sabemos que a Terra é dividida em paralelos e meridianos. Nós temos o paralelo principal, que é a linha do Equador, e tem outros paralelos também que são importantes. E também nós temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano, ele não vai influenciar nos fatores climáticos. O meridiano vai influenciar, por exemplo, nos fusos horários. Mas o paralelo, as linhas paralelas que cortam o planeta de norte ao sul, ou de austral, aliás, ou de boreal ao austral, ou de setentrional ao meridional, os paralelos são super importantes para o estudo das zonas térmicas da Terra, porque são eles que vão definir, basicamente, cada zona térmica da Terra. Então, dentre os paralelos, nós temos os principais. Existem vários paralelos, certo? Que cortam o planeta de norte a sul. O principal, como eu falei, linha do Equador. Mas tem um outro paralelo principal ao norte, que se chama Trópico de Câncer. E tem um outro paralelo, mais ao norte ainda, que se chama o paralelo do Polo Ártico, certo? Da mesma forma, para a região meridional, região sul, nós temos outro paralelo principal, que é o Trópico de Capricórnio, ok? E nós temos um outro paralelo, que é o paralelo do Polo, que é o paralelo do Polo Antártico, certo? São, no caso aí, cinco paralelos principais que vão dividir a Terra justamente em 5 zonas térmicas, ok? Aqui eu coloquei do lado para a gente, só para vocês observarem, no canto direito da tela de vocês, né, nós temos o Polo Ártico ali acima. Aí logo abaixo nós temos o Trópico de Câncer, onde fica ali a região dos Estados Unidos, uma parte ali da Europa e Ásia. Nós temos o paralelo principal, que é 0 graus, que é a linha do Equador, que é muito importante para o nosso país também, ok? Para a nossa região. O Trópico de Capricórnio, que fica abaixo da linha do Equador, mais abaixo. E o Círculo Polar Antártico. Lembrando, isso é importante, quanto mais próximo do paralelo principal da linha do Equador, irá diminuir, ok? Quanto mais longe da linha do Equador, a latitude, no caso, que a latitude está relacionada ao paralelo, irá aumentar. Então, quanto maior a latitude, maior será, por exemplo, climas mais frios, climas mais amenos, gélidos até, quando chega no polo norte ou no polo sul. Mas, quanto mais eu aproximo da linha do Equador, que vai diminuindo a latitude, nós vamos ter climas mais quentes, climas mais tropicais. Vamos adiante. Bom, incidência dos raios solares é um outro fator importantíssimo para a definição das zonas térmicas do nosso planeta. Bom, por causa da inclinação, vamos ler aqui, por causa da inclinação do eixo terrestre e da forma arredondada do planeta, ok? A luz e o calor do Sol não chegam à mesma intensidade a todos os locais da Terra. Olha só, dá uma pausa no vídeo de vocês e anota isso. Por causa do eixo de inclinação, porque a Terra ela não é redondinha assim, paradinha, né? E, aliás, a Terra nem é redonda. O nome certo para a Terra, para o formato da Terra, é um geóide, certo? Mas ela tem um eixo de inclinação, ela é inclinada, o que faz com que a intensidade dos raios solares não cheguem de forma igual em todas as partes do planeta. Vamos ler aqui na imagem que nós temos no canto direito da sua tela. Esse fato provoca uma diminuição gradativa da temperatura quando maior for a latitude. Olha só, não falei anteriormente? Aumenta a latitude, diminui a temperatura. Guardem isso. Aumenta a latitude, diminui a temperatura. Se diminui a latitude,
aumenta, no caso, a temperatura, como vocês estão vendo. E os raios solares, por conta do eixo de inclinação da Terra, eles não vão incidir, como eu falei, né, em todos os lugares de forma igual. Por exemplo, os raios solares eles vão bater diretamente, né, perpendicularmente na faixa intertropical. Mas nas faixas temperadas do norte ou temperadas do sul, ou até mesmo no polo norte ou no polo sul, esses raios solares eles vão incidir de forma inclinada, às vezes até passando direto, nem chegando à superfície terrestre. Olha que interessante, certo? Aqui nós temos a latitude para vocês verem, que eu achei lindo essa imagem. Por isso que a gente trabalha muito com cartografia, porque não tem como você estudar clima sem um mapa temático, ok? Como vocês estão vendo aí, latitude está relacionado aos paralelos, que são linhas paralelas que cortam o planeta de norte a sul, ok? Nós temos a principal latitude, a linha do Equador. Entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a faixa chamada de faixa intertropical do planeta, onde tem as maiores temperaturas. Lembra? Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Acima dos trópicos, né? Ou do Trópico de Câncer, ou abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos as médias latitudes, que possuem temperaturas mais amenas. Isso vai influenciar até nas estações climáticas. E, quando chega no Polo Norte ou no Polo Sul, Polo Ártico, no caso do Norte, alta latitude, baixa temperatura, temperaturas extremas, certo? Negativas o ano inteiro. Zonas térmicas da Terra. Quantas zonas térmicas da Terra possui? A Terra ela possui 5 zonas térmicas. Nós temos a zona polar ártico, certo? E também a zona polar antártica. Nessas zonas, o clima, durante todo o ano, ele é abaixo de zero, ele é negativo, ok? Nós temos as zonas temperadas do norte ou temperadas do sul. Anota aí, para o hemisfério sul, a zona temperada também é chamada de zona subtropical, ok? Que possuem climas amenos e as estações bem definidas. É possível perceber durante o ano o passar das estações. Já entre os dois trópicos, nós temos a zona intertropical ou zona tropical do planeta, que são zonas com baixas latitudes e altas temperaturas. Então, são 5 zonas térmicas. Se perguntar para você quantas zonas térmicas o planeta possui, 5. Nessa ordem: zona polar ártico, zona temperada do norte, zona intertropical ou zona tropical, zona subtropical ou temperada do sul e zona polar antártica. Vamos adiante. Aqui está a imagem para vocês, olha só. Certo? Veja que o Brasil ele se encontra, a maior parte dele, na zona tropical, mas tem uma parte dele que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, que faz parte da zona temperada do sul ou zona subtropical. E olha só a Argentina. A Argentina, lá no finalzinho dela, nós vamos ter um clima polar na Argentina, que é onde fica a Patagônia, que é um clima muito gélido, congelante. Ok? Olha que bonito para vocês, um mapa de temperatura maravilhoso. Aqui dá para ver, né? Aqui você tem na legenda, entre aspas, é uma legenda, que vai de temperaturas de menos, né? Temperaturas de 50 graus negativos, ou menos 50 graus Celsius, e vai até 30 graus Celsius. Olha só, as temperaturas que vão até 30 graus Celsius ou mais se encontram aonde? De vermelho? Na zona intertropical, ok? Já as temperaturas mais amenas, que vão de 10 a 20 graus Celsius,
né, essa de amarelo, vão se encontrar nas zonas subtropical sul ou na zona temperada, acima do trópico, né, no caso do hemisfério norte, ou hemisfério boreal, ou hemisfério setentrional, e abaixo do trópico de Capricórnio, no caso do hemisfério sul, ou hemisfério austral, ou hemisfério meridional. Guardem o nome desses hemisférios, porque eles são muito pedidos durante todo o estudo de vocês na vida escolar. E olha só, onde ficam as zonas mais geladas, né, que chegam até a menos 50 graus Celsius ou 50 graus Celsius negativos. Lá no Polo Norte, tem uma região que chega a a 40 graus Celsius negativos. Mas se você observar na Antártida, ou na Antártica, no Polo Antártico, isso baixa muito mais. É por isso que na Antártica o clima é tão inóspito que é impossível de você viver lá, porque é muito frio. Há pouquíssima fauna, às vezes chega em lugares que não há nenhuma fauna, porque é impossível de resistir ao clima de 50 graus negativos, que é essa parte aqui que vocês estão vendo aí, ó, mais abaixo, roxinha com um rosinha mais claro, ok? Bom, o Brasil, vamos falar sobre como o Brasil se encontra de acordo com as zonas térmicas, né? O Brasil se encontra, se eu perguntar para vocês, como se localiza o Brasil de acordo com as zonas térmicas da Terra? Você vai dizer, o Brasil se encontra em 2 zonas térmicas da Terra, que é a principal dela, zona intertropical, por isso que dizemos que o nosso país é um país tropical, certo? E zona subtropical, que fica ali uma parte da região sudeste, né? E toda a região sul, zona subtropical. Não se esqueçam disso, ok? Olha só como difere o inverno do Brasil. O Brasil tem uma extensão latitudinal tão grande, né? Que vai de uma ponta a outra do continente sul-americano, que ele consegue se encaixar entre duas zonas térmicas. Olha só como é o inverno nos lugares diferentes do Brasil. Aqui você vê o inverno na região sul do Brasil. Olha só, está até aparecendo o termômetro aí na imagem do canto esquerdo. As pessoas com cachecol, com gorro, né? Com manta, com tudo, para se proteger do frio, que é muito intenso nessa época, né? Intenso para eles. Já na região Nordeste, no mesmo período, no inverno, as pessoas se protegem, na verdade, do sol, porque é muito seco, certo? E aí usam artifício de guarda-chuva, coloca, né, o coletezinho na cabeça para se proteger do sol, porque as temperaturas são muito elevadas durante o inverno no norte e nordeste, que é a região intertropical. Muitas pessoas confundem, aliás, nem confundem, é um saber popular, né? Conhecimento popular define como o verão no nosso estado, por exemplo, como se fosse o BR-Obró, né? Enquanto, na verdade, o verão ele começa no início de dezembro, com as chuvas, onde o clima para a gente fica mais ameno. Ali é o verão, porque o verão ele é uma estação chuvosa. Todos os dias existe uma chuva de verão no final da tarde. Já o inverno, para a gente, ele é seco, é a ausência de chuva. E o inverno, quando, né, por nós estarmos localizados na zona intertropical e ter poucas chuvas, acaba o quê? Acaba ficando mais quente, mais insuportável, aquele calor castigante, não é verdade? Então, existe esse saber popular, que não é errado, ok? Mas, cientificamente, quando nós nos encontramos no inverno, é que é mais quente aqui para o caso do Nordeste. Quando é que começa o inverno? Nós estamos praticamente quase no finalzinho já do inverno, certo?
o verão, como eu falei para vocês, começa no final de dezembro. Vocês vão ver que isso vai mudar de um hemisfério para o outro. Aqui eu estou falando do hemisfério sul, que é onde o Brasil está localizado. Ok? Lembrando também que em regiões do Brasil, por exemplo, na região subtropical do Brasil, ou na zona temperada do Brasil, temperada do sul, o clima ele vai possuir 4 estações bem definidas. As pessoas vão sentir muito calor durante o verão, no final do início do ano, muito calor, embora tenha muita chuva, mas as pessoas vão sentir também muito frio durante o inverno. No caso das regiões que estão na zona intertropical, só vai existir 2 tipos de clima, que eles definem como 2 estações climáticas, que é a estação seca e a estação chuvosa. Vamos lá? Olha só, as zonas térmicas e o movimento de translação. O movimento de translação ele tem uma influência significativa na questão das zonas climáticas da Terra. Também no clima, certo? De maneira geral. Vamos ler aqui no canto esquerdo. A relação entre o movimento de translação e as zonas térmicas é aquela que a posição do eixo de inclinação da Terra em relação à incidência dos raios solares determina as zonas térmicas e as estações climáticas durante o ano. Lembre-se, existem, no caso aí vocês estudaram, 2 movimentos principais da Terra, o movimento de rotação, né, que é aquele que a Terra gira em torno de si mesma, e o movimento de translação, que é aquele que a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol, que dura 365 dias, ok? Esse movimento de translação ele é responsável pelas estações do ano, ok? E, olha, observem aí na imagem do canto direito. Aí você vê que durante um certo período do ano, por conta do eixo de inclinação da Terra, será verão no hemisfério sul, por exemplo, e ao mesmo tempo será inverno no hemisfério norte, certo? Da mesma forma muda. Quando for inverno no hemisfério norte, vai ser verão no hemisfério sul. É por isso que quando no Natal, né, a gente vê a propaganda lá dos refrigerantes, né, daquele refrigerante famoso, com Papai Noel todo de gorro, protegido, com neve e tudo mais, e às vezes a gente não entende. Por quê? Porque aqui está muito calor no nosso país. E como assim Natal neva no Brasil? Natal não vai nevar no Brasil nunca, gente, não é verdade? Por quê? Porque o inverno, na verdade, vai ser no hemisfério norte. No hemisfério norte vai nevar pra caramba nessa época do ano do Natal. Já no hemisfério sul, não. No hemisfério sul vai ser quente, né? Teve até uma outra propaganda aí de um outro refrigerante concorrente que ele tentou mostrar a nossa versão brasileira de Natal, que é quente, na verdade. Então, vamos, eu acho que vamos à nossa atividade de hoje. Olha só. Sobre as zonas térmicas da Terra, responda a alternativa correta. Então, ele quer que vocês respondam, de acordo com as zonas térmicas da Terra, aquela que está mais correta. A zona intertropical, né, que fica entre os trópicos, recebe maior incidência de luz que as zonas polares. É verdade? É verdade. Em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. Totalmente errada essa parte aí. A zona intertropical, ela recebe maior incidência de luz solar e também maior intensidade da luz solar, ok? Por isso que ela está errada. Letra B. As zonas temperadas, em um determinado período do ano, registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares da Terra. Nunca que a zona temperada vai registrar temperaturas inferiores bem menores do que as zonas polares da Terra. Não tem como isso acontecer. A não ser, pode acontecer, a gente não vai dizer nunca, mas a não ser que, né, por algum fator climático, por algum problema ambiental, isso possa ocorrer, sim, em algum país, né, onde se localiza nas zonas temperadas. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas o homem ele pode influenciar, sim, por exemplo, no clima, com o passar dos anos, certo? Mas está errado, ok?
Quando mais próximo a localidade se encontra do meridiano de Greenwich. Olha, estou falando do meridiano. A aula toda aqui eu falei sobre latitude, eu falei sobre meridiano, mas só para explicar a diferença entre meridiano e paralelos. Prestem atenção. Quando mais próximo a localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior a sua exposição aos raios solares. Gente, meridiano de Greenwich não tem nada a ver com zonas térmicas da Terra. O que vai ter a ver são os paralelos. No caso, o principal paralelo, o paralelo do Equador. Letra D. A zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas, certo? Por se localizar próxima à linha do Equador. Correto, né? Da Terra, onde os raios solares incidem perpendicularmente, ok? Nas zonas temperadas ou na zona polar, os raios vão incidir de forma inclinada. As zonas térmicas da Terra são responsáveis pelas estações do ano? Não, nada disso. Quem é responsável pela estação do ano na verdade, é o movimento de translação e o gabarito correto é a letra D, ok? Vocês podem dar uma pausa aí e mandar para o professor de vocês tirarem as dúvidas. Segunda questão, só para finalizar. O território brasileiro possui uma grande variedade climática. É verdade. Além de sofrer os mais diversos efeitos, como maritimidade em algumas regiões, altitude em outras, o Brasil apresenta também uma grande diversidade de climas provenientes de sua elevada extensão latitudinal, né? O Brasil ele praticamente ocupa o território da América do Sul quase todo do norte da América do Sul ao sul, certo? Assim, o país apresenta, por exemplo, uma região sul mais fria, correto? E as regiões norte e nordeste mais quentes. Correto também. Tal variação decorre do fator de o espaço brasileiro estar localizado em diferentes zonas térmicas da Terra, que são zona intertropical e glacial antártica? Não, o Brasil não está localizado na glacial antártica. Zona temperada do norte? Não tem como, né? O Brasil está na zona temperada do sul. Intertemperada não existe, gente, intertemperada aí. Intertropical e temperada do sul, ok, o Brasil se encontra na zona intertropical e na zona temperada do sul. Letra E aí, só para a gente resolver qual é a parte errada. Tropical do sul não existe, tropical do sul, né? Então, está errada. Então, o gabarito é a letra D. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem mais sobre zonas térmicas da Terra, que na próxima aula nós vamos falar sobre outros fatores e elementos do clima, como altitude, maritimidade, etc. Tá ok? Então, fique com Deus. Tchau, tchau.